Estamos começando para variar agora mais uma edição do programa Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, nesta segunda-feira. Que Deus nos conceda uma semana abençoada. Boa noite, Osmir. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso. Boa noite. E boa noite, deputado Ulisses Araújo, do União Brasil. Prazer recebê-lo aqui no programa. Muniz, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Boa noite a você, obrigado por mais essa oportunidade. Cumprimentar aqui duas pessoas que foram deputados federais da Constituinte, uma honra poder estar debatendo com os senhores, doutor Narciso, doutor Osmir Lima. Estamos à disposição, espero que as pessoas que estão nos assistindo fiquem à vontade em nos ouvir, né? Claro. E quem sabe a gente pode contribuir com algumas informações das pessoas que estão nos vendo. Com certeza. Osmir, você, por motivo de força maior, até para cuidar da sua saúde, você tem, vez por outra, tem se ausentado. Então, em sua homenagem, a primeira pergunta ao nosso entrevistado. Infelizmente, eu tenho que viajar de vez em quando para dar prosseguimento ao meu estado de saúde, né? Mas é um prazer muito grande, coronel e deputado e amigo, Ulisses, aqui pela sua presença. Conterrâneo. Conterrâneo, ainda tem isso, mas somos de Cruzeiro do Sul. Tem essa vantagem ainda. Mas ele tem uma vantagem em duplicidade. É nascido em Cruzeiro. Essa sua nomeação para vice-presidente da Comissão de Segurança Nacional da Câmara dos Deputados, ela é extremamente importante. E eu quero parabenizá-lo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer que o nosso país, os brasileiros estão vivendo de forma extremamente preocupante com o aumento da violência em todo o país. Há pessoas, e eu conheço inclusive parentes meus, que estão vendendo o que têm, estão aposentados e estão indo morar no exterior. Os que podem, né? Sim, os que podem, evidentemente. E algumas vezes até os que não podem vão fazer aventura lá fora, ou nos Estados Unidos e hoje, notadamente, Portugal. Porque não há mais como conviver com esse estado de coisas. Nós estamos chegando perto do que foi a Colômbia no passado. Com as facções, com a insegurança da própria população. Hoje é um problema sério, nossos jovens estão sendo recrutados por falta de emprego, notadamente, de seus familiares, recrutados para o crime. Em cima disso eu pergunto, qual o projeto que a Câmara dos Deputados está, claro que eu faço a ressalva que você está no início, pretende elaborar para, junto com o Executivo, pelo menos minorar essa situação que eu cito como exemplo o estado de Alagoas. Nós temos aqui uma situação que tem a ver com a nossa legislação, que é muito leniente com a criminalidade. Nós temos juízes que são muito garantistas. Nós temos uma política de esquerda, notadamente direitos humanos, que não tem um olhar para a vítima, mas tem um olhar para o criminoso. Então, nós temos vários fatores. Interessante que nós vimos numa crescente de homicídios, e no governo do Bolsonaro, nós tivemos uma queda muito grande. E aí eu fui fazer uma análise do que aconteceu. E 3 pontos que eu achei interessante. Primeiro ponto, que fez com que mais de 20 mil pessoas tivessem suas vidas salvas, deixaram de morrer 20 mil pessoas durante o governo do Bolsonaro. Nós víamos com o Pronace, que foi relançado aqui novamente, mas o Pronace, ele, no meu entendimento, é um fracasso, né? E hoje foi criado novamente como pano de fundo, alguma coisa dessa espécie. E o que aconteceu? Nós verificamos que o Pronace, as ideias que vinham lá desde do governo da Dilma, do Lula e tal, nós chegamos a 60 mil homicídios por ano. Quando o governo Bolsonaro assumiu, ele
liberou a questão das armas para que as armas pudessem estar nas mãos das pessoas de bem, porque, no meu entendimento, além de ser um direito que a pessoa tem de escolher ou não, e na mão das pessoas de bem, ela não causa nenhum tipo de transtorno ou ameaça para as pessoas de bem. Aliás, é uma ameaça para os criminosos. Nós tivemos o Fundo Nacional de Segurança Pública, que foi ampliado e foi distribuído para os estados, porque os estados é que são responsáveis realmente para cuidar dessa questão da segurança pública. E o combate aos crimes transfronteiriços. Foi criado o programa Vigia, e em cima do programa Vigia foi dada uma atenção especial para as fronteiras, e aí nós aqui, por exemplo, criamos o GEFRON, né, com recursos que foram alocados por parte do governo federal. Então, esses 3 itens aqui influenciaram muito para que nós diminuíssemos e saíssemos de 60 mil para 40 mil. Hoje a gente já verifica que isso vai aumentar novamente, por quê? Porque esses 3 itens estão sendo negligenciados novamente. O programa Vigia deixou de existir, eles criaram um outro programa chamado Guardião das Fronteiras, mas não está no mesmo ritmo nem com os mesmos recursos que estavam sendo aportados anteriormente. As armas estão sendo tiradas das mãos das pessoas de bem, mas não há uma preocupação em realizar operações policiais que possam tirar as armas do criminoso. Pelo contrário, existe inclusive uma PDF que foi impetrado pelos partidos de esquerda e o STF, com um garantismo muito forte, acatou, que proíbe as operações, inclusive nas principais comunidades do Rio de Janeiro, e fez com que a criminalidade lá aumentasse mais ainda e conquistasse mais territórios. E a questão do Fundo Nacional de Segurança Pública, que o governo federal está pegando 50% do valor, que gira em torno de 5 bilhões, ele pega 50%, só está repassando 50% para os estados, e esse 50% ainda tem mais de 1 bilhão que está sendo contingenciado, com dificuldade de ser aplicado. Então, isso com certeza, nós da Comissão de Segurança Pública já estamos atentos e vamos começar a questionar isso e trabalhar para que isso venha a ser mudado. Né? Então, Coronel, nós me fez muito bem associar a sua pessoa à questão da segurança pública. Porque a sua formação profissional, quantos anos o senhor é policial? Foi policial? 30 anos. 30 anos. Quer dizer, então, esses 30 anos, a sua prioridade, os seus afazeres, estavam muito associados à segurança pública. E o senhor chegou ao posto máximo da Polícia Militar, inclusive a ser comandante da nossa corporação. Mas eu acho que nessa multidão de desafios que a sociedade brasileira e acreana está enfrentando, o nosso problema de hoje, da nossa pauta, está sendo as inundações do Rio Acre. Qual é a imagem que você vai levar dessa tragédia para convencer os seus colegas em Brasília, sobretudo a bancada acreana, para se unir para que este fenômeno, esta tragédia, não volte a se repetir com a mesma intensidade? Olha, nós já temos trabalhado nesse sentido junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e junto ao Ministério do Meio Ambiente. E existem recursos que já estão alocados nesses ministérios para que a gente possa fazer trabalhos que possam conter essas enchentes, tanto dos igarapés, que são dentro da cidade, como também assoreamento dos rios. Não é uma solução fácil. Não é? Não é uma solução fácil, é muito complexo, depende muito desses 2 ministérios. Né? Um desses ministérios, inclusive, é capitaneado por uma acreana,
e eu espero que ela se sensibilize, principalmente Quem é? Marina. a Marina Silva. Ah, Marina. Ministra. Espero que ela se Eu tinha sensibilize. esquecido que era aqui. Eu espero que ela se sensibilize, né, nesse sentido, para que realmente os projetos, porque os recursos existem. Inclusive, nós, como bancada, estamos dispostos a colocar também as nossas emendas a favor disso, no sentido de que mais recursos estejam à disposição dos ministérios para que isso venha se, pelo menos, iniciar as obras necessárias para isso não venha a ocorrer novamente. Mas nós dependemos, né, do executivo para que isso venha acontecer. Como parlamentar, nós vamos estar cobrando, nós vamos estar aportando os recursos, nós estaremos batendo na porta desses ministérios para que eles possam dar prioridades a essas ações. A bancada está unida nesse sentido, né? Então os outros deputados federais, os 3 senadores estão unidos nesse sentido. Eu acho que está unido, na verdade, em tudo que for de benefício para a nossa nação e benefício para o nosso Estado. E eu entendo que agora vai caber a esses ministérios fazer o projeto e dar condições para, numa parceria, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, tem que envolver a prefeitura, o governo e o governo estadual e o governo federal, para que essa obra realmente possa sair do papel. Já existem projetos escritos a respeito disso, para que isso não venha acontecer. Os recursos hoje já estão alocados. Podemos alocar mais recursos das nossas emendas. Então, agora, a vontade política e a vontade de execução, principalmente do governo federal, porque é uma obra que depende muito desses 2 ministérios, do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério do Meio Ambiente, para que ela venha se concretizar. Mas, Marciso, com a sua devida permissão, retomo a questão de segurança, porque eu estou falando com um deputado federal que é vice-presidente da Comissão de Segurança Nacional da Câmara dos Deputados. Um especialista no assunto, né? E é um coronel com 30 anos de serviços prestados à segurança pública. Eu vejo muitos comentários, e talvez não seja o que eu penso, mas eu gostaria de passar alguns comentários. Bem, todos dizem que nós estamos numa guerra. Há uma guerra entre o Estado e as facções criminosas. Uma verdadeira guerra. Onde há bairros onde você só entra com a permissão do chefe da facção, a não ser que vá toda uma força armada acompanhando. E muitos dizem o seguinte: porque, já que estamos em guerra e eles são treinados para a guerra, não colocar também para ajudar as polícias militar e civil e federal e rodoviária federal, não colocar as forças armadas, notadamente nas regiões de fronteira, para que ajudem a um combate feroz que estamos tendo com essas facções, com esses criminosos. Qual é a sua opinião sobre isso? Tá. Essa criminalidade toda está ocorrendo, o principal fator, na minha opinião, é a nossa legislação. Então nós temos que endurecer a nossa legislação. A nossa legislação, ela não desestimula o cometimento de crime. Aliás, ela estimula você a continuar delinquindo. Porque quando você comete um crime e você é liberado no outro dia, você comete o segundo crime, é liberado novamente. Ou seja, você vem cometendo 1 vez, 2 vezes, 3, 4 vezes e não acontece nada porque existe uma política de desencarceramento que é prejudicial para a sociedade. Essa política de desencarceramento é um mito. É um mito. Porque existe uma entidade chamada World Brief dos Estados Unidos. World Brief Prison. O Brasil é colocado em 23º lugar em questão de encarceramento. E lá consta que tem 750 mil presos. Mas isso é uma mentira. Porque desses
750 mil, 46% estão no regime fechado. Os outros 54% eles estão regime aberto, semiaberto ou tornozeleira. No Brasil. Sim. No Brasil. Então é um mito que o Brasil prende muito. O Brasil, enquanto nós tivermos estupradores, assaltantes, enquanto nós tivermos homicidas, latrocidas, na rua significa que nós estamos prendendo pouco. Mas eu quero, desculpa Aí o te que interromper. acontece? Não, só para concluir. Então o que nós temos que ter hoje? Uma legislação para que o crime não compense. O cara tem que pensar 2 vezes que vai cometer o crime. Então nós temos que rever a própria Constituição, nós temos que rever a questão do trabalho. Porque não adianta ir para a prisão se a nossa lei de execução penal proíbe o cara de trabalhar. Mas eu faria apenas um pequeno parênteses. Em relação ao Exército... Depois você continuaria. Certo, em relação ao Exército, nós temos que rever qual é a atuação do Exército em tempo de paz. O Exército, em tempo de guerra, beleza, defesa externa. Mas em tempo de paz, ele tem que ser empregado, por quê? Porque eles estão recebendo o salário, eles têm um compromisso com a pátria e têm, sim, que fazer os patrulhamentos das fronteiras. Só que no Acre são 2.183 quilômetros de fronteira. Perfeito. Que tem a ver com o Exército, sim, sabe por quê? Porque já atingiu a questão da soberania, não é só questão de segurança pública, é questão de soberania. O crime organizado passa ali tranquilamente, com armas, com tráfico, com drogas. Então o que nós temos que fazer? Rever o papel das Forças Armadas em tempo de paz para que eles sejam empregados na segurança das fronteiras. E isso vai ajudar muito, porque não é papel do Estado a segurança da fronteira, inclusive é papel do governo federal. Perfeito. Mas eu quero pegar só uma deixa que você colocou aí, que o ideal é o encarceramento. Nós temos hoje no Brasil, não sei se com tornozeleiro ou sem, 700 mil e poucos presos. Esses presos de agora, amanhã estarão de volta à sociedade. Eu pergunto, o sistema carcerário brasileiro é um sistema adequado para ressocializar a grande maioria? Não é. Para que eles voltem, outras pessoas, para conviver com seus familiares e com a sociedade em geral? Não é. O sistema está extremamente defasado, é ultrapassado, por força da nossa legislação também. Nós temos que ter lá dentro a exploração econômica para que a pessoa que está presa lá dentro, ela possa estudar, aprender alguma profissão, para quando ela sair, ela poder ser inserida no mercado de trabalho. Veja bem, eu não sou contra preso, eu não sou contra essa situação, eu sou contra aquela pessoa que comete o crime reincidentemente. Sim. E porque ela não quer, e aquela que não quer trabalhar. O cara, às vezes comete o crime, ele vai preso, e ele diz, não, eu me arrependi, eu não quero mais fazer isso, eu quero sim voltar para a sociedade trabalhar. Nós temos que apoiar essas pessoas, nós temos que ajudar essas pessoas, temos que fazer com que elas realmente voltem para o seio da sociedade para ser uma nova pessoa. Mas nós temos aquelas pessoas que cometem o crime porque ela tem aquela índole, ela não quer trabalhar, ela quer ir pelo lado mais fácil. Então, contra essas pessoas, nós temos que ter a mão muito pesada. E a nossa lei é muito frágil em relação a essas pessoas. O foco que as pessoas têm, o pessoal às vezes sente pena. Por quê? Porque muitas vezes a imprensa, ela foca onde? No criminoso. E aí a gente perde o foco da vítima. Se você for para a vítima, aí você vai ver que realmente é aquela pessoa que precisa de ajuda. Coronel. Doutor, vamos fazer o primeiro intervalo comercial e na sequência eu faço a pergunta, tá bom assim? Você que está conosco, se você chegou agora, nós estamos aqui a entrevistar o deputado federal Ulisses Araújo, do União Brasil, debatendo vários assuntos, entre os quais segurança pública e também esses problemas causados pela enchente do Rio Acre e o transbordamento dos igarapés. 6 municípios, além de Rio Branco, estão também atingidos neste momento. O Rio Acre apresentou sinal de vazante, ainda bem. Até já.
Voltamos com a segunda parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta noite de segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco, ok? Os melhores momentos da entrevista você vai conferir amanhã no portal oriobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Wendel, por gentileza, antes do doutor Narciso efetuar a próxima pergunta ao nosso entrevistado de hoje, o Coronel Ulisses, coloca na tela aí aquele gráfico ali com os dados, né? Fonte da Defesa Civil do município. As 5 maiores enchentes do Acre. A primeira foi em 2015, 18 metros e 40 centímetros, ele está medindo, mas é centímetros. 17,72 é atual, chegou ontem, ainda bem que já não está mais, já está em 17,70, 17,69 já. 17,66 foi a terceira em 97, a quarta 17,64 em 2012 e a quinta 17,12 em 1988, o ano da Constituição. Dados da Defesa Civil do município. Doutor Narciso, fique à vontade então para fazer a próxima pergunta ao nosso entrevistado. Eu quero voltar como iniciei fazendo meu questionamento sobre as recorrentes alagações do nosso querido Rio Acre. Mas eu vou me associar e dar ênfase neste bloco à insistência do meu amigo Osmi com relação à segurança pública. Até porque você vai ver, coronel, deputado, quando você sair daqui, que o Osmi Lima, o instrumento de defesa dele está sendo uma bengala. Infelizmente. Infelizmente. Agora, não vamos botar a culpa nos nossos atuais governantes. Eu me lembro que há 40 e poucos anos atrás, eu trabalhava numa empresa que ganhou a concorrência para fazer um conjunto habitacional no Rio de Janeiro. Isso há 40 anos. Quando eu cheguei lá com meu irmão, que também era engenheiro, para estabelecer o canteiro da obra, Osmi, um cidadão miliciano, porque Rio de Janeiro e São Paulo, ele é submetido a duas organizações criminosas, a dos traficantes e a dos milicianos. A dos milicianos chegou um momento que até as autoridades louvavam, porque elas cuidavam da segurança pública, aquela coisa toda. Aí um cidadão chega para a gente e diz: olha, vocês vão fazer essa obra aqui, olha, Osmi, acredite que isso é verdade que eu estou dizendo. Se vocês fizerem com que eu coordene parte dos empregados que vão construir essa obra, não todos, mas parte deles, eu lhe asseguro que o senhor vai começar essa obra e concluir sem enfrentar nenhum problema de segurança pública. Não vai ser roubado um saco sequer de cimento. Sabe o que aconteceu? Assim foi pactuado e assim concluímos as obras. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, surgiu no Rio de Janeiro, e o primeiro comando da capital, né? PCC, São Paulo. Você não acha que essas duas organizações deveriam ter sido extintas no nascedouro, que seria bem mais fácil do que elas hoje se fazerem presentes nos 27 unidades da nossa federação? No meu Rio Grande do Norte, tem uma organização dissidente do Comando Vermelho, cuja denominação é Sindicato do Crime. Olha, sindicato. Essa confusão que recém-havida no meu estado, lá de onde eu nasci,
o Sindicato do Crime é uma dissidência do Comando Vermelho. E aqui no nosso querido Acre, que eu já vivi momentos de absoluta tranquilidade, aqui tem uma facção genuinamente acriana, que é o Clube dos 13. Quer dizer, talvez essas organizações estaduais, no meu entender, são filhotes que se miram no PCC e no Comando Vermelho. Isso calha com a sua opinião? Preocupados com essa situação e, inclusive, fizemos várias operações quando eu estava na diretoria operacional da Secretaria de Segurança Pública e fizemos várias operações conjuntas, inclusive dessas operações desencadearam prisões de pessoas que pertenciam à organização criminosa, de muita droga, de muito armamento, né? Assim, falta vontade, na minha opinião, falta uma vontade política e uma união de todas as forças, não é só a polícia que vai resolver isso, né? Existe a questão da prevenção, a questão da educação, não se resolve essa questão da violência só com polícia, tem a questão da educação. Nós temos que botar as nossas escolas para ensinar realmente aquilo que interessa, português, matemática, geografia, o que nós aprendemos para a gente poder estar preparado para o mercado de trabalho, para a gente poder passar no concurso, né, para ser aprovado no Enem. E acabar com ideologia política e vários tipos de ideologias que são ensinadas dentro da escola, que não contribuem em nada para o crescimento do nosso país, para o desenvolvimento econômico da nossa sociedade. Tem a questão da geração de emprego e renda, que é necessário para que essas pessoas possam ser absorvidas para o mercado de trabalho. E tem a questão criminal, realmente, né, que aí envolve o arcabouço jurídico, né, as leis necessárias para desestimular o crime. E aí vem todo o sistema de defesa e segurança pública, sistema de defesa social e segurança pública, que tem que se envolver pró-sociedade. Então nós temos que ter o Poder Judiciário envolvido, o Ministério Público envolvido, né, a Secretaria de Segurança Pública com todo o sistema integrado de segurança pública, que envolve a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal, o Instituto Socioeducativo. Então, se nós tivermos uma união de tudo isso pró-sociedade, a gente consegue combater de maneira realmente eficiente essas situações. O próprio envolvimento do Exército para fazer o patrulhamento e a segurança das fronteiras, né? Nós temos que rever o papel do Exército no que diz respeito ao emprego deles em tempo de paz. Em tempo de guerra é defesa externa. Na Constituição que eles são responsáveis pela lei e a ordem. Sim, a questão da garantia da lei da ordem, a questão da GLO que está sendo muito discutida hoje. Então, tudo isso aqui, esse conjunto é que vai fazer com que nós possamos combater de maneira séria. Uma das principais coisas que tem que ser feito dentro do sistema criminal é o controle dos presídios. Se nós tivermos o controle realmente rigoroso dentro dos presídios, a gente consegue diminuir a criminalidade aqui fora. Então, olha a responsabilidade imensa que tem a política, né, penitenciária, a questão dos policiais penais, a questão dos institutos administrativos penitenciários, porque se lá tivermos total controle, quanto mais acontece alguma coisa aqui fora, você acocha lá dentro, para de acontecer aqui fora. Então, aqui é o termômetro. Então, assim, são muitas coisas que tem que ser feitas. Mas, Coronel, eu tocou num assunto aí, en passant, rapidamente, ligeiramente, que é a questão das escolas. E aí eu vejo hoje um discurso que vamos acabar com as escolas militares. Isso eu vi por membro do governo federal dizendo isso. E eu tenho o melhor dos exemplos nesse particular. Eu tenho um bisneto, ele nasceu com um bisneto com 16 anos. Ele imaginou? Um bisneto. Os filhos dele vai ser o quê? Ser o tetraneto. Tetraneto. Se espera a Deus que eu esteja vivo ainda para conhecê-lo.
Ele estudava em colégios particulares, aqui em Rio Branco, mas eu nunca fiquei tão satisfeito com ele quando ele hoje estuda no Colégio Dom Pedro, da Polícia Militar, né? O Dom Pedro é do Bombeiro Não. e o Tiradentes é da Polícia desculpa, Militar. Tiradentes. Ele estuda no Colégio Mas ambos são Tiradentes. colégios militares. Todos os dois são Colégio militares. Tiradentes, desde o início do colégio. Narciso, você precisa ver a organização, a ordem, Eu já estive a duas vezes lá. disciplina, o estudo, a versatilidade tem para a prática de todos os esportes, o aspecto dos colégios limpinhos, a obrigatoriedade que eles têm desde cedo aprender a comandar e ser comandado na vida. Porque é um aluno, toda semana se reveza, que apresenta os outros alunos à professora que entra. Perfeito. Entende? Então, é alguma coisa extremamente positivo. E agora, esses caras com um aspecto de antimilitarismo, que ainda predomina em várias cabeças, estão pensando dessa forma, que eu acho isso uma coisa extremamente estranha. Eu acho isso um revanchismo, eu acho isso uma falta de conhecimento, né, dos princípios que regem, né, o militarismo. Os colégios militares têm todo o meu apoio, inclusive acabei de assinar uma frente parlamentar em defesa dos colégios militares e dos colégios cívicos militares. Essa frente parlamentar, composta por 197 deputados federais, nós vamos lutar pelos colégios militares, para que eles não sejam afetados em hipótese alguma. Quem quiser vir contra o colégio militar, vai ter aí 197 deputados federais, sendo que eu sou um deles, para não permitir Coronel, que seja alterado qualquer tipo de situação. Neste assunto, Osmi, eu concordo em gênero, número e grau, porque eu não sei a razão que me motivou a visitar as duas escolas militares aqui no nosso Acre. Eu saí de lá simplesmente encantado. Sim. Não tem uma parede riscada, não tem um meio-fio caído, não tem um bloco da pavimentação. Papel no chão. Um papel no chão. Mas aí vem outro problema, meu amigo. A solução que você oferece e que o coronel Ulisses, deputado Ulisses, acatou, ela não atende os interesses do conjunto da nossa sociedade. Porque não mais do que 1% dos alunos estuda nessas escolas com qualidade, com disciplina, enquanto 99% dos alunos se dividem entre os filhinhos dos papais, que podem pagar altíssimas mensalidades, estudando nas boas escolas, e a maioria dos alunos estudando em escola com nível de ensinamento absolutamente precário. Aí sim, eu concordaria se o nosso Ministério da Educação se inspirasse nas escolas militares. Mas, Narciso, mas aí tem um problema. As outras escolas que procuram imitar o que é bom. Sim. E não nós, por acaso, acabamos com os militares porque tem que nivelar por baixo. Quer mais? Elas estão combatendo o que é bom. Eu recebi um texto de um professor que me deixou contrariado. Eu guardei, porque aquilo é uma pérola. Esse professor, certamente, tem apoio da maioria. O mais lamentável é isso. Mas se você vê, deixa a escola militar mais baixo do que o chão. Esse Brasil não pode dar mais certo desse jeito. É difícil. Mas isso aí é a um educador com polarização mais de 20 anos. O problema, Não, mas eu acho que vai além questão da ideológica, ideologia, né? Osmi. Mas assim, passa por isso aí. mas nós temos que combater a questão ideológica, né? Então nós temos algumas pessoas que estão em posições chaves
Lamentável. dentro da estrutura do Estado que trabalha contra o colégio militar. Isso nos três planos. Por questões ideológicas. Isso nos três planos, federal, estadual e municipal. Exatamente, por revanchismo, né? Então, essas pessoas deveriam colocar a mão na sua consciência e visitar lá. Outra coisa, não é obrigado a estudar lá. Quem não quiser estudar lá, ele sai e vai para outra escola. Deixar melhor. Mas se aceitou que o aluno vai para o colégio militar, tem que seguir as regras que estão estabelecidas ali. Não é obrigado ninguém estar ali dentro. Mas a proposta deles é tornar os colégios militares iguais aos outros. Exatamente. Aí me vem umas propostas. Não, Muniz. Tá. Nesse sentido, eu pretendo, na minha opinião, é que as demais escolas melhorem para poder ser comparado com o nível de ensinamento. Exatamente. E esse nome militar, ou essa denominação de militar, o Coronel Ulisses, eu vou lhe dizer uma coisa. Se me perguntasse quais os melhores presidentes da nossa República, desde a sua proclamação, eu botaria o nome do Marechal Henrique Castelo Branco no meio deles, que foi um período áureo da nossa história. Agora, é claro que havia, de certo modo, uma certa dose de autoritarismo, como precisa hoje. E o autoritarismo não pode ser só de natureza militar. O que não pode acontecer é nós continuarmos vendo a bagunça no ensino público, na saúde pública e na segurança pública. Essa é a minha opinião. É porque assim, as pessoas muitas vezes tentam diminuir ou denegrir a questão do termo militar que o senhor colocou aqui. Inclusive agora eu tive uma discussão na CNN com um deputado do PT de São Paulo, ele defendendo uma PEC, inclusive, que proibiria os militares a participar da política. Qual a ideia dele? Amordaçar os militares, excluir os militares, ou seja, nós temos pessoas que respondem vários crimes e podem se candidatar e estar na política, mas o militar não pode. Isso é um contrassenso. Mas são democratas. Exatamente. Então, assim, nós não podemos excluir os militares da política porque nós temos grandes nomes, o senhor citou um grande nome, Castelo Branco. No Brasil nós tivemos vários nomes. O próprio Juscelino Kubitschek, poucas pessoas sabem, Juscelino Kubitschek era coronel da Polícia Militar de Minas Gerais. Né? Então teve toda uma carreira militar. A nível mundial nós tivemos Charles de Gaulle, que foi um excelente militar que combateu realmente à frente contra o nazismo no período da Segunda Guerra Mundial e, logicamente, depois foi eleito presidente da França. O Winston Churchill, que foi o grande também militar combatente da questão nazista, se tornou um dos maiores presidentes, né, da Grã-Bretanha. Nós tivemos Deodoro da Fonseca, nós tivemos Floriano Peixoto, nós tivemos vários aqui no Brasil. Né? Então, quer dizer, vai excluir essas pessoas que têm um legado realmente marcante na história mundial e na história do Brasil, simplesmente por revanchismo, simplesmente por ideologia. Não existe isso. O general Eurico Gaspar Dutra, quando chegava uma solicitação, uma bancada dos deputados e dos senadores dos estados, a primeira coisa que ele fazia era pegar a Constituição e dizia: a sua reivindicação está no livrinho. Está no livrinho. Para você. Tamanha era a obediência dele da Constituição, que a Constituição não era militar nem é civil. A Constituição era a Constituição do país. É a carta magna do nosso país. Uma ligeira observação. Vamos fazer o seguinte, Osmir, você faz a observação na virada do bloco. Tá bom? É bom que o pessoal fique em suspense. Vamos ao intervalo comercial e você está convidado a continuar conosco no último bloco. Até já. Voltamos com a última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, 3 de abril.
Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Registramos aqui a presença do Matheus Rodrigues, da assessoria do deputado federal Ulisses Araújo, do União Brasil, o nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado, Matheus. Seja bem-vindo. Antes da observação do Osmir, rapidinho, para a gente não perder muito tempo, sem prejuízo para você, Osmir, lá no início do programa o senhor falou sobre a questão das armas. O ProArmas existe no Brasil inteiro e aqui tem um trabalho muito forte também, muito bem comandado pelo Jonathan Moraes. E há em curso aí o recadastramento das armas. Barbosa, né? Sim, exatamente. E há em curso aí, o deputado, o recadastramento das armas. Queria sua opinião sobre esses dois casos aí, e aí o Osmir tem a observação. Vamos lá, Osmir. Não, minha observação é rápida, você responde mais a tua questão. Quando nós falamos nesse antimilitarismo, talvez em consequência de 64, nós temos que convir o seguinte, que as Forças Armadas foram as últimas a serem chamadas para o movimento de 64. Primeiro, foi a classe empresarial. Segundo, a CNBB. Terceiro, os grupos organizados da sociedade civil. Depois, aquela marcha da população. E, por último, chamaram as Forças Armadas para, naquele momento de Guerra Fria, era a implantação do capitalismo ou do comunismo. Acrescente isso, a proclamação da República. Deodoro só tomou conhecimento quando os republicanos e os cafeicultores de São Paulo e os produtores de leite de Minas Gerais já tinham armado todo, agora precisava do aval. Isso. Aí foi buscar junto ao Marechal Deodoro da Fonseca. Isso. Então há muitas vezes um equívoco achar que há uma intervenção primeiro das Forças Armadas, depois vem o resto. Não foi bem assim. Certo. É a história que a história não conta. Bom, a questão referente aos decretos que foram assinados no início do ano, e um deles trata desse assunto, que seria a questão do recadastramento. Nós conseguimos, através da Comissão de Constituição e Justiça, fizemos uma convocação, depois se tornou, na verdade, um convite para que o ministro estivesse lá presente, e a partir dali nós conseguimos que esse prazo fosse estendido por mais 30 dias. Então nós conseguimos essa vitória, mas a própria comissão também já pediu urgência para que seja feita uma PDL para derrubar aqueles decretos. Então acredito que, se for colocado no plenário, a gente consegue derrubar todos eles. Todos os decretos a gente entende que foi revanchista, foi uma forma de realmente se criar uma polarização, né, entre o governo anterior e o governo atual, mas trouxe um prejuízo muito grande, não somente para os esportistas, mas principalmente para as pessoas que têm um mercado de venda de armas, de clube de tiros, né? Existem pessoas que trabalham, que milhões e milhões de empregos que exploram aí, né? essa atividade econômica que é lícita. Né? Então, muitas pessoas perderam emprego em razão desses decretos, muitas pessoas que tinham investido perderam o seu investimento, e nós estamos trabalhando para derrubar tudo isso aí. Né? O senhor vê clima para isso? Totalmente. Hoje, os deputados federais que foram eleitos nessa legislatura, a maioria, eles são de direita, liberais conservadores, ou centro-direita, são liberais, são conservadores, e entendem que a arma é um instrumento de defesa e um instrumento de democracia. Jamais a arma é um instrumento de ataque. Deputado, é um instrumento de legítima defesa. Né? Vamos colocar dessa maneira. Eu sou seguidor de Platão, neste particular. A virtude está no meio, não está nos extremos. Com relação às armas, eu tenho a seguinte opinião. Eu difiro o que é posse de arma e o que é porte de arma. Eu acho que a posse de arma
você possuir uma arma para tê-la na sua residência, preservados os cuidados, porque nós já temos assistido casos de crianças Acidente, que pegam uma arma dentro de casa e cometem um absurdo. Eu sou favorável à posse da arma, mas o porte de arma chega até agredir a opinião aqueles. Se eu saísse daqui com um revólver, a mostra na cintura e fosse lá para o centro de Rio Branco, as pessoas diziam, esse cara, para que esse exibicionismo? Para que isso? É porque ele não sabe nem atirar. Não é porque ele não sabe nem atirar. Aí, outra coisa que o senhor se reportou sobre o aprisionamento. Longe de mim defender a liberdade de criminosos, de bandidos, de assassinos. Mas acontece o seguinte, o Estado não tem o direito de colocar numa cela que foi construída para deter 40 presos. Não, ao contrário. Para deter 5 ou 8, está em 40. Então, é a mesma coisa, meu Luiz. 40 presos. Então, nós estamos animalizando os presos. A prisão. E mais, Narciso, eles, dentro dessa política, como eu disse, nós temos 700 mil presos. Tratados assim, são 700 mil bandidos que voltam para a sociedade. Pronto. O Osmi concluiu. Eu acho que nós deveremos, as nossas autoridades, têm que construir mais presídio, porque o preso perde muitos dos seus direitos. Mas o direito de não ser animalizado, ele preserva. O direito de continuar sendo uma pessoa humana, ele preserva. Agora, quando você põe 200 presos que não têm condições nem de se deitarem no chão, Osmi, eles são obrigados a ficar em pé. Quer dizer, é isso. Olha, enfim, eu acho que o Brasil está vivendo, Osmi, uma tempestade perfeita. Tá. Na segurança pública, na saúde pública, na educação pública e assim sucessivamente. É isso que eu estava colocando aqui no início. O olhar e o foco que é dado para quem? Para o criminoso. Tem pena do criminoso. Mas o senhor já viu o olhar de quem sofreu o crime? Vamos olhar agora para a vítima. A família que perdeu o provedor da sua casa, que aquele criminoso assassinou. Não, eu não defendo isso. E aí ele perdeu, a esposa perdeu o marido, o pai perdeu, o filho perdeu o seu pai, a filha perdeu o seu pai. Eu prefiro olhar para a vítima. Nós temos que mudar essa visão. A vítima tem que ser valorizada. O criminoso, ele tem que ser desestimulado a cometer o crime, a não assaltar, a não roubar, a não matar, a não cometer homicídio, a não cometer latrocínio, a não estuprar e por aí vai. Mas, coronel, então, assim, eu prefiro olhar, a gente voltar à visão, tirar a visão aqui do criminoso, como sendo coitadinho, e dizer assim, olha, quem é coitado é quem perdeu a vida lá, a vítima. Então, nós temos que tirar esse olhar, o foco tem que ser diferenciado. Mas, coronel, nós concordamos que o grande culpado e a grande vítima, aliás, é a família. Mas há um dado aí que eu volto a insistir nisso. O segundo bem que uma pessoa possui, primeiro é a vida. Depois é a liberdade. Segundo é a liberdade. Ele está privado do segundo bem que um ser humano pode ter. Mas ele só está privado porque ele em algum momento privou uma família. Sim, isso eu concordo. Do maior bem da vida. Mas eu volto a lembrar o seguinte, e dou pela terceira vez um exemplo. Nós temos 700 e poucos mil presos no Brasil. O que é que nós queremos? Que tenhamos 2 milhões, em seguida devolvamos à sociedade 700 mil bandidos, porque o problema é o seguinte, de uma forma geral, as nossas penitenciárias,
não sei se São usaria masmorras, né? honrosas exceções, são a fábrica de criminosos. Muitas vezes chega lá um rapaz que foi preso por ter roubado uma galinha, um exemplo hipotético, convivendo com aqueles bandidos de alta periculosidade, ele acaba voltando para a sociedade com alta periculosidade. Mas Então, comandante, isso Osmir, aí- não vai, ó, se hoje o cara não vai preso por estuprar, se o cara não vai preso por matar, por roubar, o cara não está sendo preso. Quem rouba a galinha não está sendo preso, não, chefe. Não, mas Esse exemplo é um exemplo muito esdrúxulo. Deveriam estar Não. em liberdade por um motivo ou outro, estão presos. estão presos. Por deficiência do próprio Estado. Tão encarcerados. Então é o seguinte, o senhor quer dizer que esses números não significam dizer que eles estão de fato Não. trancafiados. Tem os albergados, Tem os os monitorados por Esse aí inclui tornozeleira. todos esses números. Que mais? Outro... Depois faça um levantamento, tudo bem. Eu Sim, vou vamos ficar com fazer, sua vamos palavra, fazer. Depois faça Sim. um levantamento. Que quando fala assim, encarcerado, cárcere, é no cárcere, é Sim, sem... exatamente. E, Com absoluta Osmir, privação de e liberdade. sabe qual é o lado mais perverso do encarceramento do Brasil? É que tem pessoas que estão encarceradas por terem cometido pequeníssimos delitos. Isso. Qual é a sua opinião sobre isso, coronel? Eu acho que essas pessoas elas têm o direito de estar numa situação de regime semiaberto, de regime aberto, né? Com a tornozeleira. Né? A questão da tornozeleira, eu quero trazer um dado aqui para os senhores, que é muito importante. A resolução 412 do Conselho Nacional de Justiça, inclusive proibiu aquela pessoa que viola, vamos colocar aqui, o cerco eletrônico da tornozeleira, ela não pode ser trazida de volta e ser apresentada na audiência de justificação no dia seguinte. Apenas o policial liga para dizer, olha, o senhor violou, o senhor tem que voltar, e se ele disser assim, não, eu não vou voltar. Fica por lá mesmo. O coronel, Isso é o que a gente chama lá no nosso meio de prisão em nuvem. Deputado, Ou acho- seja, está aqui no sistema, mas Tá. não existe. Deputado, não ficou bem explicado, eu acredito, a sua opinião em relação à audiência de custódia. O senhor é contra a audiência ou contra alguns procedimentos ali adotados? Não, a descustódia eu não posso ser contra, porque existe a previsão Sim. no Pacto de São José da Costa Rica, que foi um tratado que o Brasil assinou e vai ter que cumprir. Certo. Agora existe o processo, né? O procedimento que, no meu entendimento, deixa margens e até muitas vezes obriga o juiz a liberar. A nossa lei tem que especificar, inclusive apresentei um projeto de lei nesse sentido, para que na situação de crimes hediondos ou de reincidência ele não seja liberado. A prisão em flagrante sim. delito seja automaticamente convertido em prisão Há mais ou menos um mês aconteceu um caso aqui, todo mundo ficou sabendo, uma perseguição policial, Perfeito. ia causando um acidente, ia resultando na morte de policiais. Perfeito. E algumas horas depois o cara estava boa, liberado. Aí na nós audiência de tivemos- custódia. Aí o Ministério Público teve que entrar com um recurso e aí o tribunal fez a revisão e colocou o rapaz novamente. Né, o criminoso. Ainda bem que o tribunal... Exatamente. Porque Mas revisou o que imediatamente. acontece? Isso só foi possível porque a lei deixa a margem, a interpretação. Mas peraí, vamos lá. Né? Se a mesma lei que deu amparo ao juiz colocar o bandido em liberdade, não é a mesma que amparou o Questão de tribunal a mandar interpretação, recolher? Questão de interpretação. Aí é Por brincadeira, isso aí nós nós estamos temos, perdidos. por isso que nós temos que ser, o rol tem que ser taxativo. Então, olha, na situação de reincidência, crimes hediondos, crime de associação criminosa, crimes hediondos, tem que ser automaticamente convertido. Eu tenho uma opinião diferente, prisão coronel. preventiva. Eu acho que a audiência de custódia primeiro veio para ficar, assim espero. Segundo, é para você também não fazer da prisão a solução de todos os problemas. Tem casos que, claro, tem que ser preso e condenado mesmo. Agora, tem casos que não se justifica a prisão em si. Até porque nós temos sempre, a não ser caso de crime hediondo, com testemunha e tal, a presunção de inocência. Vai responder em casa primeiro. Vai responder em casa, em comprovado aqueles fatos todos, aí condena e põe na cadeia. Segundo ponto, eu acho que o encarceramento não será a solução da violência no Brasil. Assim. Eu acho que o Estado brasileiro
precisa mais combater, dar mais educação, mais saúde e, falei acima de exatamente isso. tudo, Promover o desenvolvimento econômico. acima falei de isso. tudo, Eu falei as isso. desigualdades regionais existentes no Brasil. As desigualdades regionais, deputado, são infamantes no Brasil. Enquanto aí, isso é um tema para outro programa, enquanto aí as ONGs internacionais, o pessoal de Rio, São Paulo e outros estados que vivem bem, obrigado, apesar de ter muita violência por lá, eles não estão preocupados com a Amazônia. Nós temos fronteira com 3 países produtores de coca, nós não estamos gerando quase emprego nenhum, porque o poder público não é lugar de empregado, a iniciativa privada é que tem que gerar emprego, e, no entanto, esses nossos jovens acrianos estão sendo extremamente recrutados pelo crime fronteiriço. Pelo crime fronteiriço. Isso precisa ser combatido, sim, se nós quisermos ter um país decente no futuro. Estamos chegando ao final do programa. Suas considerações finais, Osmir, por gentileza. Você devia, passa com o Narciso primeiro. Narciso Mendes, pronto. Acabei de falar. Isso. Eu gostaria de, em 2016, na próxima sucessão 2026. presidencial, o nosso centro político tira os extremados da esquerda e da direita, porque ambos são nocivos. 2026, né, doutor? Só falou 2016? 2026. E nós não tenhamos nem Lula, nem Bolsonaro concorrendo à presidência da República. Porque isto já seria o suficiente para a gente dar um basta na polarização odiosa que está sendo praticada no nosso país. Osmir Lima. Deputado, e eu vou me referir mais como deputado, que você praticamente já foi para a reforma, né? Eu sou um homem velho hoje. Que é isso, Osmir? E doente. Esse não é o país que eu gostaria de deixar para filhos, netos e os meus bisnetos. Não é esse país sonhado pelos nossos avós. Eu digo sempre que a minha geração de políticos falhou. Nós falhamos com a pátria. Apesar de termos feito uma constituinte, mas nós falhamos com o Brasil. Nós também somos culpados, não adianta colocar a culpa em todo mundo, também somos culpados que nós fomos parlamentares. Só espero que a sua geração, mais nova, realize o sonho dos nossos avós, que foram lá para a nossa cidade com tanta dificuldade e lutaram muito mais do que nós, com todas as dificuldades adversas daquela época, foram muito mais corajosos do que nós. Eu espero que vocês mudem este país. Muito bem. Queremos agradecê-lo, então, e dizer que foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho realizado até aqui. E boa sorte a Vossa Excelência agora nesse novo desafio que é atuar como vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Bom, eu agradeço de todo o coração, meu amigo Narciso, né, Osmir. Muniz, a gente já tem sempre contato Sim. aqui, muito obrigado. E dizer que eu concordo, né, no aspecto de que a violência e a criminalidade do nosso país, ela não se resolve só com polícia e nem com política da justiça criminal. Ela se resolve, logicamente, com educação e com a geração de emprego. Sempre digo isso. Nós temos que ter educação e nós temos que ter a geração de emprego. Mas nós temos que ter leis que desestimulem o cometimento de crime. Ótimo. Porque as nossas leis hoje, elas são lenientes e fazem com que a criminalidade venha aumentando e a nossa sociedade, ela fica sendo prejudicada. Nós temos que ter as nossas leis voltadas para um olhar da vítima e não para o olhar em detrimento
ou em benefício do criminoso. Então, quando nós tivermos esse olhar focado na vítima, nós vamos conseguir fazer com que as nossas leis realmente possam ser mais benéficas para o nosso país. E, logicamente, a educação e a questão de geração de emprego diminui a criminalidade, diminui a violência. E nós vamos trabalhar muito nesse sentido, né? Quando a gente fala que nós temos que ter a mão dura, eu repito, é contra aquelas pessoas que são reincidentes, aquelas pessoas que não querem levar uma vida como todos nós levamos, de estudo, de trabalho. Eu não acredito no vitimismo, até porque, no meu caso, a maioria das pessoas aqui, nós viemos de famílias humildes, de famílias que também eram trabalhadoras, e conseguimos vencer. Eu acredito que todos os jovens hoje, inclusive aqui do Acre, conseguirão vencer também. Se eles tiverem foco nos estudos, se eles tiverem foco em obedecer os seus pais, né? Obedecer seu pai, a sua mãe, seguir a orientação correta, né? De um verdadeiro cidadão. E é isso que eu desejo para toda a juventude, os adolescentes, as crianças do nosso estado, do nosso país, que elas possam se espelhar no trabalho, possam se espelhar nos estudos e crescer nesse sentido, para que não sejam, como o senhor falou, arrastados pela criminalidade por uma questão de necessidade de sobrevivência, falta de alimentos na sua casa, falta de comida, falta do que é básico, do que é necessário. Então, seria essa a minha colocação, agradecer a Deus acima de todas as coisas, que Deus possa abençoar as famílias que estão afetadas aqui com a questão das enchentes, das enxurradas. Nós temos dedicado alguns momentos para ajudar essas pessoas, né? E podem contar comigo, não somente com a minha experiência militar, de servir, proteger e cuidar da nossa população, como sempre fiz durante 30 anos, mas também como parlamentar. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Osmir Narciso. Foi um prazer, deputado Ulisses Araújo. E principalmente, cadê nossa câmera aí, Márcio? Principalmente a você, que mais uma vez nos prestigiou com a sua audiência, tanto aqui na capital quanto no interior. Foi um prazer, então, tê-los conosco. A gente volta, se Deus quiser, na próxima semana, pontualmente, às 9h45, logo após o programa Roda Viva, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Tenham todos uma ótima noite e uma excelente semana. Valeu!